A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outra fora dela. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela falta de respeito e ingratidão. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Camaragibe, Pernambuco, são 11 horas e 2 minutos. Sábado, 30 de novembro de 2024. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita de número 1412, com a participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar será Entre o Passado e o Futuro, do CD Momento Espírita, volume 20, faixa 5. Logo depois, vamos abraçar vocês ouvintes internautas que participam conosco, aos sábados, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue um Minuto Mediúnico com o tema Quem adoece é o Espírito. Como destaque, teremos hoje não uma entrevista, mas, como Naelson dizia, um bate-papo com Zeca Piquet. E o assunto será a questão da felicidade e infelicidade relativa. Participe, ainda há tempo. Mande suas perguntas e suas experiências pelo telefone 971040960 e, se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. As reflexões já começaram. Muita coisa boa, muita coisa o que pensar. Felicidade e infelicidade relativa. Vamos aprender. E o que vimos agora? Entre o passado e o futuro. Vamos alinhar nossos pensamentos. E agora vamos abraçar. Vamos abraçar todos aqueles que estão conosco aos sábados, ao vivo, agora de 11 às 12 horas. Amanhã, aos domingos, é o reprise desse programa, que passa de 8 às 9 horas, logo no início do café da manhã. Em seguida, um Minuto Mediúnico com Virginia Barros. Quem adoece é o Espírito. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Quem adoece é o Espírito, que foi baseado na entrevista do Dr. Paulo Niemeyer, dada à revista Poder, e nas obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelson Coutinho. Nós não conhecemos com profundidade a nós mesmos, que somos um ser imortal, na visão espírita. Por isso, sempre achamos que é matéria, que é facilmente degenerativa, é a grande responsável por nossas doenças e enfermidades físicas. Todavia, existe a figura do comandante do corpo físico, que é o espírito. Este, quando devidamente equilibrado e com saúde, jamais repassa para a matéria qualquer doença ou enfermidade, a qual é sempre um reflexo do que ocorre com o próprio espírito. O Dr. Paulo Niemeyer, com doutorado em neurocirurgia, deixa-nos bem claro que devemos nos tratar como espírito, precisamos estar felizes, precisamos estar de bem com a nossa vida e fazer bastante exercício para manter o nosso corpo físico em equilíbrio e em harmonia. Isso porque, se estamos deprimidos, com a autoestima em baixa, a primeira coisa que nos acontece é a perda da memória.
Isso explica a razão porque em 90% das queixas de falta de memória serem por depressão, desencanto, desestímulo para a vida. Então, para o cérebro funcionar bem e melhor, nós temos que ter a motivação para a vida. É bom sempre acordar de manhã e ter o desejo de fazer alguma coisa boa, salutar e proveitosa. Ter prazer no que irá fazer e estar sempre num bom estado de autoestima e de pensamento positivo. Observem que tudo o que falamos se refere a nós espíritos. O referido doutor chega-nos a afirmar que a alma está em nossa cabeça. Por isso, quando algum doente está com morte cerebral, os médicos da medicina material têm a impressão de que ele já está sem alma, o que é bastante difícil para ser explicado, porque o coração do doente, mesmo estando batendo, pode implicar que ele não esteja mais vivo. A matéria física sofre as consequências quando o paciente não se previne das doenças neurológicas, com um bom check-up de investigação cerebral, que evitam 50% dos casos de mortalidade por aneurisma, pois o restante, apesar de não morrer, ficam com sequelas graves, tais como ficar sem fala ou ter uma paralisia. E só 20% ficam bem. Concluindo essa pequena análise sobre quem adoece é o espírito, o doutor supracitado deixa claro que somos o grande responsável pelo bom funcionamento do nosso cérebro, o qual sofre a influência indesejável das viciações humanas, tais como as bebidas alcoólicas, as drogas entorpecentes, que modificam as funções normais do neurônios, e até as comidas, quando oleosas e gordurosas. Portanto, o nosso cérebro tem que ser bem tratado como o nosso corpo. Uma coisa depende da outra. É muito difícil um cérebro ir muito bem num corpo muito maltratado pelas viciações humanas e até pelas nossas imoralidades vivenciadas pelo espírito imortal. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, hoje, como foi dito, vamos dar iniciação à conversação, né? Como o Nelson sempre brincava, a um bate-papo. Diferenciando dos outros dias, que é uma entrevista, hoje vamos conversar com todos nós, ouvintes, internautas e que participam aqui no programa. Zeca Piquet, Virginia Barros e eu também, Clênio. Vamos participar. O assunto é felicidade e infelicidade relativa. Piquet com a palavra. Seja bem-vindo. Continue bem-vindo. Continue bem-vindo. És o diretor do programa e fundador. Bom dia, pessoal, queridos ouvintes da Rádio Guarani e do programa Doutrina Espírita, né? Hoje um tema muito gostoso, felicidade e infelicidade relativas. O que será isso, né? O Clênio está aqui ansioso para responder a todas as nossas perguntas, minha e de Virgínia. O primeiro item que nós temos é: o homem pode gozar, Clênio, sobre a terra, de uma felicidade completa? Realmente essa pergunta sempre nos fazemos e é a busca incessante de cada um de nós, a felicidade. E a gente não sabe por que não temos felicidade, né? Porque ela não acontece conosco. É aquele tal negócio que acreditamos que a grama do vizinho sempre é mais bonita do que a nossa. A vida do vizinho é muito mais fácil do que a nossa. Alguns outros acreditam que a felicidade está também no poder financeiro. Isso é porque no final do ano, né, sempre tem aqueles jogos, né, de Mega Sena, tudo acumulado, e ainda tem jogos do Natal, jogos da Páscoa, que acumulam um pouco, aumentam o valor de cada aposta, aumentando o volume, e acreditando que se eu tiver dinheiro, estarei feliz. Eu acho que se a gente pensar um pouquinho e a gente analisar, a gente tem que ter um autoconhecimento. A pergunta é: o que me faz feliz? Cada um de nós tem que fazer uma introspecção e entender o que me causa felicidade e quais são as outras ações que me causam desgastes.
Então a gente tem que nos entender. O que nos apetece? O que faz a gente cobiçar? Não é? E vamos lembrar que falar em cobiça, Moisés já condenava. Né? Não cobiçai a mulher do próximo, não cobiçai nem o escravo, nem o asno, nem a vaca, nem a casa, nada que for do próximo. E é o que a gente vive. A gente vive de querer o que os outros têm, né? Os chefes, a gente quer ser chefe. Agora, quais são os encargos do chefe? Então, a felicidade vai depender de cada um da gente e do propósito que a gente tenha sobre essa vida. Virgínia? Essa questão da felicidade relativa, felicidade ou infelicidade, né? Porque na nossa vida é interessante que a gente tem momentos felizes e às vezes momentos mais ou menos. Por que acontece isso? É o modo que a gente vê o que acontece na nossa vida ou é outro motivo qualquer? Veja bem, você quer dizer que a felicidade não é completa, é isso? Sim, veja, porque tem determinadas pessoas, ou até na nossa vida mesmo, no cotidiano, né? A gente tem momentos muito felizes e, de repente, parece que as pessoas costumam dizer, vai ladeira abaixo. Começa a acontecer uma coisa ruim, aí vai ladeira abaixo, vai acontecendo ruim. Por que acontece esses altos e baixos na nossa vida? Exato. É justamente a mesma coisa. Nós não nos conhecemos. Quando a gente começa assim, olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Aí, vamos supor que você começa a estudar. A gente começa a estudar e quando é que a gente vai ser alguém na vida? Quem vai nos diplomar como alguém na vida? Aí a gente pensa, bem, é porque eu estou estudante. E vem as orientações. Você só vai estar bem na vida, ter felicidade quando você conseguir um emprego. Quando você se formar, conseguir um emprego, ser doutor, como se dizia antigamente. Aí você consegue. E aí, onde está a felicidade? Não vem com o diploma, não vem com o certificado profissional, mas ainda não é felicidade. Aí você já está da adolescência para um jovem, em torno de 20 a 30 anos. Né? Aí pensa, não, então agora eu preciso ter uma família para ser feliz. Então eu vou procurar uma esposa para que ela me dê uma família e aí eu tenha felicidade. Vem a esposa, às vezes, vem a família, às vezes, e cadê no pacote a felicidade? Não é? Aí diz assim, não, mas é porque eu trabalho muito, a minha felicidade vai ser quando se aposentar. Aí vem a aposentadoria. Aí vem o que eu não tenho que fazer, eu tenho que sobrepor, porque os recursos que eu pensava que ia me trazer felicidade com equilíbrio financeiro, esse também não estava no pacote, não veio. E aí eu estou, mais uma vez, infeliz. A questão continua do mesmo jeito. Ora, onde está a felicidade? O que eu estou procurando? Quem vai me dar essa felicidade? Na realidade, isso é uma construção interna. Como foi dito no Minuto Mediúnico, isso é uma construção. E o que temos? Essa felicidade relativa, esses poucos momentos de felicidade, tem que ser adquiridos dia a dia, momento a momento, segundo a segundo. Primeiramente, é importante estudar, é importante a lei do progresso, é importante você ter uma profissão? Sim. Isso vai facultar o seu conhecimento, a sua capacidade de raciocínio. Vai lhe trazer felicidade? Não. Porque senão todos formados seriam felizes. E não é assim. O que acontece é que estamos num mundo de expiação e prova. Sendo assim, alguns sentimentos, vamos supor, alguns obstáculos vamos passar em função de aflições passadas, como foi lido no início do programa. E outras aflições são nós mesmos que adquirimos. Quando a gente compra um carro que não cabe na nossa parcela, e essa parcela atrasa, não é azar. Porque acontece só comigo. É uma falta de administração. Então, muitas das vezes, a gente quer uma coisa e, na realidade, não é o que precisamos para ser feliz. E a gente não se contenta. Por isso que essa felicidade vem incompleta. Temos que ser felizes, graças ao momento que a gente acorda, como foi lembrado também, até o que vai dormir. Porque é uma projeção, é uma possibilidade de construção, de adquirir conhecimento. Muito bem. É porque a felicidade, a gente procura a felicidade
desculpa, sempre externa, né? Mas a felicidade que eu conheço, que a gente tem que ter, é a felicidade interior, é a consciência tranquila do dever cumprido, né? Porque nós vivemos num mundo de expiação e prova, cheio de mazelas, cheio de coisas tronchas, ao nosso ver são tronchas, mas às vezes não é, né? Às vezes são concertos da vida. Mas existe alguma maneira, Clênio, de a gente ter pelo menos uma felicidade normal, sem precisar de recursos outros, né? Veja bem, e isso vai depender fundamentalmente de cada um de nós. Tem uma passagenzinha que é bem lembrada, e não é espírita apenas, né? Que no mundo foi encontrado e foi diante a todo o conhecimento o homem mais inteligente desse mundo. E quando se soube isso, um repórter ficou muito ligado. Disse, não, eu tenho que entrevistar esse homem. Eu tenho que saber qual é o fundamento para ele ser o homem mais inteligente do mundo. Logicamente, ele é o homem mais feliz do mundo. Então, quero entrevistá-lo. Tudo fez que conseguiu. E ele morava muito distante. Foi lá, conseguiu. Uma vez ele chegando na casa desse homem mais inteligente do mundo, aí bateu a porta e alguém avisou assim, não, pode entrar. Aí ele disse, pode entrar, que coisa estranha, ninguém veio me receber. Aí entrou. Aí chegou na sala, tudo vazio, poucos móveis, né? Muito poucos. Parecia, ou estavam chegando, ou tinham ido embora. Tem alguém por aqui? Aí o cara, no quintal, vem pra cá. Aí ele disse, eu estou procurando fulano e tal, que é o homem mais inteligente do mundo e acredito que seja o mais feliz. Ele disse, pronto, estou falando com ele. E ele estava lá no quintal, roçando uns matinhos, organizando lá o quintal. Aí ele disse, e o senhor, quem é? Ele disse, não, eu vim aqui lhe entrevistar, porque eu quero saber onde está a sua inteligência e a sua felicidade. Agora, antes disso, o senhor está vindo ou saindo? Porque essa casa não é sua, né? Ele disse, não, essa casa é minha, eu moro aqui. Ele disse, cadê seus móveis? Aí o homem mais inteligente do mundo parou e pensou, e cadê os seus? Aí ele disse, oxe, eu estou aqui de passagem, eu moro em fulano. Ele disse, eu também estou aqui de passagem. O que quer dizer isso? É que todos nós somos espíritos. Estamos aqui de passagem. Dizendo isso, não quer dizer que a gente não vá valorar a importância do trabalho, a importância da aquisição da família, fundamental. Não podemos esquecer que é o pai de família ou a mãe de família que fecha a porta estreita. Jesus o disse. Então a gente não pode abdicar desse progresso espiritual e material também. É importante a gente não ser peso para ninguém. Muito pelo contrário, propiciar aquela possibilidade de ajudar aquele que está em uma condição mais inferior. Vamos lembrar o óbolo da viúva. Então, o que a gente tem que entender é que estamos aqui de passagem. Não devemos desmerecer o que é do mundo, o que está aqui para termos o proveito e a necessidade do cumprimento, como homem do mundo que somos. Não é para nos afastar e não achar que somos melhores mais do que qualquer outro. Muito pelo contrário. Somos todos necessitados de aprendizado e de construção. O que a gente entender é que isso aqui é temporário. Não podemos dar mais valor à materialidade do que à espiritualidade. Porque ao desencarnar, todos nós estaremos na mesma condição. Ao encarnar, todos nós estávamos na mesma condição. Não chegamos com ouro, não chegamos vestido, não levamos nada disso. E simplesmente o que viemos e o que levamos é tudo que nos compete. A inteligência, o espírito, tudo que é do espírito e não da matéria. Eu acho que a busca da felicidade está em cada vez mais a gente precisar menos da materialidade e mais da nossa consciência, do nosso equilíbrio. Virgínia? Deixa muita gente pensar, né? O que você está falando. Porque eu estava pensando aqui, a relatividade das coisas, né? De tudo ao nosso redor. Ou da tristeza, da alegria, da felicidade. Porque, às vezes, a gente ouve pessoas falando que vivem numa situação muito, assim,
paupérrima, numa situação muito difícil, e você vê aquela pessoa sempre sorrindo, sempre alegre. Até com dor de cabeça, você não reconhece que ela está com dor de cabeça, porque ela está sempre feliz. Enquanto outras têm tanto dinheiro, tanta coisa, que a gente do lado de cá pensa assim, ela só vive em festa, com roupas bonitas. Então, essa relatividade é no pensamento de cada um de nós, então. É como eu encaro tudo que acontece na nossa vida. Porque pode vir até uma coisa ruim e aquela efeito Poliana, né? Poliana, a brincadeira de Poliana, um desenho que tinha antigamente. Que tudo que acontecia na vida dela tinha um efeito positivo. Ela sempre procurava tirar alguma coisa boa daquilo que acontecia. Então, tudo é relativo. Eu não sei se deu para entender bem a minha pergunta. Bem, vamos dentro dessa relatividade, né? O que a gente tem que entender que não tem nada de relativo. É tudo absoluto. Ora, se eu estou numa estrada, né? Vamos fazer uma analogia bem simples da gente nos entender. Se eu estou numa estrada e eu começo a observar as pedras que estão no meu caminho, eu vou procurar e vou observar cada vez pedras mais difíceis de ser, obstáculos mais difíceis de ser ultrapassados. Ora, isso está me atrapalhando, isso está me desgastando, isso está me criando calo, isso vai ser difícil eu chegar ao fim da minha jornada. Mas quando eu começo a observar que essas pedras podem compor a estrutura da minha casa, que eu posso recolhê-la, e isso aí será uma fonte de orientar, reequilibrar ou trazer novos recursos, novas utilizações daquelas pedras, eu estou em crescimento. Eu estarei num momento de felicidade, porque eu estou construindo alguma coisa. Eu estou elaborando alguma coisa. Uns outros pegam aquela pedra, pode fazer uma escultura, pode fazer uma ornamentação. Vai depender do observador, não como simplesmente relatividade do observador, mas qual é o fim que se destina àquilo. Vamos lembrar que tem uma passagem de Jesus bastante interessante, que ele ia com a multidão, seguindo o caminho, e todos cercavam, alguns atrás, outros na frente, sempre o mais próximo possível. E quando estavam caminhando, começaram a abrir aquela frente. E dando passagem, foi aberta. Quando se viu, tinha o corpo de um cão já em decomposição. E todos se afastavam, colocando um manto sobre a narina, porque aquilo exalava a matéria orgânica em decomposição. E não era agradável. Jesus, quando chegou próximo ao animal, ao corpo do animal, melhor dizendo, parou, olhou e exclamou: que bela arcada dentária tem esse animal. Veja, é uma parábola. Mas o que isso quer dizer? Que Jesus, mesmo naquele ser que estava em decomposição, tinha a consciência de ver o que era belo. E naquele momento de fermentação da matéria orgânica, dos elementos estarem voltando para a natureza através do ciclo natural, ele conseguiu ver que aquele animal portava uma bela arcada dentária. Então, o que temos que entender nessa passagem é que se eu tenho olhos só para ver o mal, se eu tenho olhos só para pensar no mal, eu tenho olhos só para adquirir e cobiçar o que é dos outros? A grande pergunta. E quando eu deixar esse corpo? E quando eu sair desse projeto encarnatório, onde estará meu pensamento? Meu pensamento estará onde meu coração estiver, aonde minha mente estiver, aonde a minha frequência vibratória estiver, no desequilíbrio, na incompreensão, na falta de contentamento com o momento e na busca infeliz de uma felicidade que não vai acontecer nunca. Porque a felicidade tem que estar em mim, como estava em Jesus, e adquirir e ver a beleza. Porque nada ele retinha que era desnecessário ou desequilibrante. Esse é o pensamento, creio eu. Muito bem explicado. Veja, amigo, uma vez eu estava numa aula e um professor, ele botou um quadro, colocou um quadro. Inclusive eu estava nessa aula e no quadro ele botou um ponto preto ali naquele quadro. Pum, um ponto preto. Aí chegou para os alunos, inclusive eu: o que é que vocês estão vendo nesse quadro aqui? Como você falou, o negócio da beleza, né? Aí todo mundo, aquele ponto preto.
Ninguém olhou a imagem, o céu azul que tinha no quadro, entendeu? Aí o que acontece com a gente? A gente procura a felicidade nos pontos negativos, né? A gente procura a felicidade nas paixões da vida, né? Tem gente que fica feliz ao tirar numa Mega Sena. É uma felicidade? É uma felicidade. Mas quantos problemas vai trazer depois, né? É a mesma coisa você estar numa festa à noite, aquela alegria toda, né? Que eu acho que hoje, no meu entendimento, não consigo ser alegria, momentos alegres, né? E de repente você, quando sai daquela festa, chega que seu carro está com o pneu baixo, alguém arranhou seu carro, e você, que dia horrível hoje. Cadê a felicidade que você estava com ela nesse instante? O que é que você diz isso aí, Creio? É verdade. É onde nós focamos a nossa mente, é onde nós vamos estar. Você coloca isso muito bem. Nos trabalhos práticos, nos trabalhos mediúnicos do Espiritismo, vemos a relação de causa e efeito, né? Que nos hospitais é intitulado TAI, Tratamento de Assistência Mediúnica. O que acontece? Causas e efeitos. Em vidas passadas, eu vim prejudicar alguém e agora eu me modifiquei, estou numa experiência outra, que eu quero melhorar o meu padrão mental, minha frequência de vibração, as minhas ações, meu pensamento. E foi me dada essa oportunidade. O que acontece? Aquele espírito que eu prejudiquei em vidas passadas, que era um homem tal qual eu, ou uma mulher, ou uma criança, não esqueceu. Sofreu a dor. Isso maculou tanto que ele ficou impregnado daquele sofrimento e está preso naquele momento. Vamos supor que nós que o praticamos, nos arrependemos, estamos tentando construir uma recuperação. Enquanto ele continua a sofrer a ingratidão, a traição, a morte, o que praticamos a ele? O roubo, o que praticamos a ele? Nessa condição, ele está preso à dor. E ele agora conseguiu entrar em sintonia conosco, conseguiu perceber onde estamos e estão agora querendo me prejudicar. Ou prejudicar aquele que o prejudicou em vidas passadas, como um ato de vingança. Nos trabalhos dos hospitais, a justiça divina nos diz o quê? A justiça divina nos dá o equilíbrio, nos proporciona o equilíbrio, não é para julgar quem está certo ou quem está errado. É tirar do sofrimento, da dor, aquele que está sofrendo, acolhê-lo, recuperar sua saúde física e mental, para que ele tenha nova condição de crescimento. E aquele que errou, também saia desse processo de vinculação com o erro, da culpa e do remorso infinito, para que ele venha reconstruir a felicidade. Nessa condição é o que vemos. Na doutrinação, como é que deve se portar o doutrinador? Esclarecer que o mal é um mal que não deve ser feito mal? É muito vazio, é muito superficial. É aquele verniz dos móveis. Falta profundidade. O que temos que entender é lembrar a ele que ele está retido na dor. E ele está se sentindo o homem mais infeliz do mundo. E é verdade, porque ele está preso ali, é o que tem de mais verdade para ele. Não interessa se faz 1 minuto ou 1 milhão, ou 1000 anos de sofrimento, centenas, dezenas, não interessa. Ele está preso na dor. O que a gente tem que lembrar é retemos a nossa infelicidade como o pneu do carro. Esquecemos a festa, esquecemos a alegria, esquecemos o contentamento. Esquecemos aí sim como espírito aquelas pessoas que estão aqui para nos ajudar, que nos fortalecem, nossos pais que tudo fizeram para termos esse projeto encarnatório, a família que tudo nos ajudou. A gente lembra dos pequenos atos que a família nos desequilibrou, mas não lembra aqueles que nos ajudaram de fato, e os nossos anjos de guarda, que muitas vezes antecedem vidas e vidas passadas, que eles estão conosco para nos recuperar. O que a gente precisa é ter olhos para ver o bem, olhos para ver essa arcada dentária desse animal em decomposição. O que Jesus nos coloca é que temos que acabar com esse homem velho, deixar de ver só problema e começar a ver virtudes, começar a ver entendimento para onde vamos caminhar, quais são as pedras que eu posso utilizar
para a construção de minha vida, para a construção de um ser mais feliz. Então, um dos mecanismos, uma das formas que nós temos de alcançar a felicidade, o perdão seria um meio da gente conseguir isso, né? Porque geralmente a gente escuta muita gente dizer assim, espírita é muito masoquista, ele gosta de sofrer, ele acha que tudo é sofrimento, que tem que sofrer bem, que tem que estar feliz porque está sofrendo, porque está resgatando dívidas do passado. Então, o perdão é o caminho para isso. Você só é só feliz sendo... Quer dizer, você vai ser feliz porque você aceitou a infelicidade ou a tristeza, o sofrimento bem? Você está dizendo que o perdão é o caminho para chegar à felicidade. Eu não considero dessa forma. O que eu penso estamos num planeta de expiação e prova. A felicidade não é desse mundo, foi dito por Jesus. Por que não é desse mundo? Porque trazemos em nós o desequilíbrio. Como posso, se eu estou desequilibrado, aprender a perdoar? É impossível. Como eu posso pedir a uma criança que está em desequilíbrio, que está naquele estágio de como se chama? Se jogando no chão por birra, batendo os pés, num processo desequilibrante. Tenha calma, me obedeça, não vai acontecer. Demos um exemplo da parte mediúnica. A espiritualidade com a justiça divina tira aquele espírito do sofrimento, dá uma oportunidade a ele para ele começar a se entender. Primeiro, ele não pede, perdoe que você vai ser salvo. Não, muito pelo contrário. Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do perdão, fora da caridade. Mas caridade para com quem? Se eu sou um infeliz, se eu estou sofrendo, se eu estou desequilibrado. Vamos lembrar o óbolo da viúva. É não mensurar o que eu tenho e o que eu posso dar. É simplesmente ver o que é que eu posso fazer para alguém sair daquele quadro de dor, de sofrimento. Esse é o trabalho dos médicos receitistas, dos médicos espirituais. Vem até nós, não tem nada, obrigação nenhuma, mas ele vem até nós para procurar nos esclarecer. Tem a passagem que diz, faz da tua parte que o céu te ajudará. Não sei o que fizemos, mas o céu está nos ajudando. Os espíritos vêm para nos instruir. Tem o nosso anjo de guarda. Agora, se a gente fecha os olhos, e alguns acreditam que só o perdão vai recuperar. Mas que perdão eu estou falando? O perdão de, está perdoado, agora não fale comigo. Está perdoado, não quero lhe ver mais. Está perdoado, sai da minha frente. Não é o perdão. Não podemos, Jesus já disse, não é um momento. Primeiro temos que aprender a crescer. Temos que primeiro nos conhecer. Saber qual é as nossas tendências. Lutar contra essas arestas, contra esses pendores, quando são negativos. E procurar desenvolver as virtudes. E qual é a virtude? É a gente sentir a felicidade em ajudar alguém. Ajudar. O pouco que eu faço não interessa, é o que eu posso ajudar. Fazer o bem que pode. Mas como é que eu posso fazer o bem se eu sou um negociante? Colocando um preço justo. Procurando ser justo na sua contratação, no seu serviço. Não é? Eu sou um chefe, como é que eu posso ajudar as pessoas? Sendo digno. Não é? Não corrompendo, não atrapalhando, não prejudicando, não ostentando. Temos muitas formas de prejudicar e de ajudar quem quer que seja. A questão é como tinha um exemplo antigamente. Quando não queremos, qualquer desculpa serve. A realidade é que nosso juiz vão ser nós mesmos. Então a relação vai ser aonde você poderia não prejudicar os outros que prejudicou. Aí vem o remorso. Aí vem o conserto. Aí vem a necessidade do auto-perdão. Vem entender que eu preciso de uma oportunidade para gerir melhor o meu pensamento. Porque o meu pensamento vai fazer as ações. E as ações vai personificar essa frequência vibratória. Quando a gente pensa no bem, esse bem vem até nós. Primeiro ele sai de nós. E Jesus disse, quando você emite esse pensamento para alguém, e esse pensamento é refutado, aquele não aceita a sua palavra, não aceita esse pensamento, bate a tua túnica, bate a tua sandália, dá a volta.
não vai contra aquele que está te tratando mal. Simplesmente se cala, agradece a Deus a oportunidade do aprendizado, dá meia volta e vai embora. Temos que entender que esse crescimento é único. E nós não podemos colocar a culpa em fulano, ciclano, nem beltrano. Nem na família, nem na riqueza, nem no poder. São instrumentos. A responsabilidade é nossa. É nosso meio de pensar. Diante dos fatos, Clênio, como a gente poderia reconhecer a nós mesmos? Como a gente poderia... Porque a gente já fez de tudo. Já fizemos de tudo. E essa felicidade nunca chega. A gente sempre tem um vazio. Eu estou rico, milionário, mas tem uma coisinha lá dentro. Perfeito. Que não me faz feliz. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Muitas vezes a pessoa tira na Mega Sena. Sozinho. Às vezes cochila tudinho, né? E deixa mesmo. Tira na Mega Sena. E aí vem o cochilo. Agora é a passagem dos selos. Agora eu posso gozar a felicidade de minha alma. Agora eu posso ostentar a minha alma. Aí a justiça, mas daqui a pouco justiça divina faz, venha para não errar mais. E mesmo assim, às vezes ele tira, consegue tudinho, mas daqui a pouco ele sente um vazio. Isso. Aquele vazio que você procura e não sabe identificar o que fazer para descobrir esse vazio. Isso faz lembrar de um livro, Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel. Um livro espetacular. Espetacular. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E tem a passagem que diz assim: se queres conhecer quem sois, observe os seus pensamentos quando estiveres sem nenhuma amarra, estiver tranquilo, sem fazer nada. Observe o que você pensa. Observe o que alimenta, o que você alimenta nos seus pensamentos. O que vem à sua mente. Aí você saber como você está. Agora, se queres saber mais ainda, se queres saber para onde vais quando desencarnar, procura agora fazer uma análise não só dos pensamentos, mas nas 2 horas de folga, o que te apetece a fazer? Qual é a tua intenção? O que você faz a si mesmo em suas horas de folga? E aí tu vai saber para onde você irá quando desencarnar. Por quê? Porque quando eu desencarnar vai ser a sua mente. Ora, se eu penso somente em adquirir riqueza, e aí eu não estou contra a riqueza. Não, absolutamente. O espiritismo não é contra a riqueza, não é favorável à dor, como foi citado, masoquismo, bem colocado, não é. Mas, se eu penso na riqueza e desencarno, quem vai me tirar desse pensamento? Se aquilo me compraz? Se eu penso na viciação dos jogos, quem vai me tirar? Se eu penso exclusivamente no sexo, quem vai me tirar desse pensamento? Se você ver toda a ação dos nossos mentores espirituais, toda a colocação de Jesus, é dar oportunidade para você pensar e para você executar de acordo com o que você pensa. Ele não obriga, ele não força ninguém a fazer nada. Se um espírito está forçando um outro, esse não é um espírito evoluído. Um espírito evoluído nos orienta. E se nós queremos saber quem somos, vamos fazer o que Emmanuel disse, vamos fazer o que Santo Agostinho nos disse, vamos aferir os nossos pensamentos, vamos aferir as nossas ações do dia a dia, vamos aferir o que fazemos nesses horários de folga. Quanto de nós pega um feriado, uma folga somente para anestesiar os sentidos através das drogas lícitas e ilícitas? Então, temos que saber o que nós alimentamos. E se não queremos mais, se não mais, essa ação, temos que modificar. Modificar o quê? Em nós. Não precisamos nos confessar com ninguém. Não precisamos de receber nenhum recorte. Não, você é um bom homem. Nós vamos saber se eu faço bem, se eu estou feliz com o bem de quem quer que seja, que está progredindo, ou se eu não sinto aquela ponta de inveja da grama do vizinho. Esse é o pensamento. A felicidade e infelicidade é relativa nesse mundo, porque, como foi dito, são poucos momentos que você se preenche. Mas aos momentos que você se preenche,
normalmente está embriagado pelas drogas lícitas e ilícitas ou por uma falsa felicidade. Uma conquista da loteria, uma conquista de um jogo de futebol, de uma aposta, de uma falsa alegria. Por que falsa? Porque ela não lhe preenche. O que vai lhe preencher, como foi dito, é o sentimento de completude, de você sentir-se bem. Eu fiz o máximo que poderia. Mesmo ainda esse máximo sendo muito pouco. Tenho que aprender e construir muito mais. Mas o caminho é esse. É elaborar, é construir, é ter a felicidade pela felicidade dos outros. Não só pelas minhas conquistas, mas pelo que eu posso proporcionar aos outros conquistarem. Essa é a ação e a missão do Pai. A felicidade nossa é em função do crescimento dos nossos filhos. Não é nos rivalizando com quem quer que seja. Não há uma competição. É única. Muito bem. Então, nós sabemos, nós estudamos que Deus nos cria simples e ignorantes. E através das encarnações nós vamos evoluindo e com isso, sempre buscando essa felicidade. E Deus nos cria, pode-se dizer assim, para a felicidade. E essa felicidade seria realmente com o progresso espiritual, é a evolução do espírito. E para isso, no caso, nós precisamos estudar, né? Estudar, compreender e principalmente praticar o que a gente está estudando, no sentido de que a felicidade verdadeira é aquela quando você pensa mais nos outros do que em si, eu acredito. Porque quando você ajuda alguém, realmente a gente... não é sempre, né, que a gente fica ajudando o tempo todo, não chegamos nesse grau ainda. Mas quando a gente está ajudando alguém, quando a gente está fazendo uma caridade, a gente se sente bem. E essa felicidade, a gente pensa assim, deveria sentir isso sempre. Mas como é que eu vou sentir isso sempre, se eu não estou ainda em mim isso? Então, eu preciso realmente estudar e praticar. Seria isso? Veja. Seria um ponto, disciplina. Exatamente. Essa é uma colocação corretíssima. Lembra o que Emmanuel colocou para Francisco Cândido Xavier. Por que disciplina? O que temos que entender é qual é o projeto reencarnatório. O que é que estamos fazendo aqui? Não é? Ora, se a espiritualidade superior não estão aqui encarnada, aqui é um mundo de expiação e prova, bem pertinho do mundo primitivo. E por que eu preciso reencarnar para aprender? Eu deveria aprender lá, onde tem os espíritos celestes, superiores e puros. Porque não é por osmose. Eu não posso encostar junto a alguém para ganhar uma carteirinha. Eu brincava muito com a minha mãe quando dizia, quando eu desencarnar eu vou chegar lá e dizer assim, essa carteirinha, fui filho de Sila. Aí ela muito sabiamente dizia, vai e diz, e veja o que vai acontecer, né? É a mesma coisa. A gente não pode pegar uma carteirinha, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou protestante. Nada disso vai mudar, nos vai diferenciar. Porque o Jesus lembrou o bom samaritano naquela passagem. E é bem segura. O que a gente tem que entender é que estamos aqui só com um objetivo: aprender a exercer a condição, a função de pensar. Porque quando a gente pensa, a gente está emitindo uma força enorme. É o ato de fé. Só que somos tão pouco evoluídos que a gente atribui tudo aos outros e ao que nos cerca. O que a gente está aqui é aprendendo a exercitar esses pensamentos que vêm até nós. Por isso que Emmanuel faz, analisa o que tu pensas. Tu queres saber para onde vais? Analisa o que fazes nesse momento que estás livre da amarra do trabalho, da amarra da sociedade. Quando estás sozinho, o que tu queres fazer? É isso que você está preso a ele. Então a felicidade não está, eu perdoo. Não. Eu construo. A felicidade é uma construção, uma frequência de vibração. A frequência da vibração de fazer o bem. Por que fazer o bem? Imagine que certamente cada um de nós tem aquela pessoa, ou mais de uma, graças a Deus, que deve ter mais de uma, que a gente faria tudo
para estar junto a ela, para fazer com que ela fosse feliz. Ali sim, fazendo-a feliz, eu vou ficar feliz. Agora imagine que não existisse mais uma pessoa. Para todas as pessoas que você olhasse ao seu redor, quer conhecesse ou não conhecesse, era importante que ela fosse feliz. É importante que ela tivesse tranquilidade, que ela tivesse oportunidade, que ela fosse voltada ao bem. É aí que vêm os planetas de regeneração. É aí que vêm os planetas felizes. São compostos com espíritos felizes. Espíritos felizes não é que estão na rede sendo balançado por uns e com aquela leque por outros. Não. É aqueles que propiciam a nossa felicidade. O Cristo nos veio para alertar que tudo aqui passa pela nossa mente. O homem velho, como você aprende a pensar? Como vai exercer essa força? Ora, Jesus disse também que, graças a Deus, que a humanidade não tem conhecimento dessa força, dessa energia. O que a gente entende é que é uma força muito grande e temos que aprender a pensar, a reequilibrar, a equilibrar esse potencial, direcionar esse potencial, porque quando eu estiver desencarnado, eu só vou ter o pensamento, e o pensamento vai me prender. Me prende ao ódio, me prende ao sofrimento, me prende à cobiça, me prende ao dinheiro, me prende a qualquer coisa, me prende ao que for bom, se eu for bom, se eu conseguir ver o bem. Então estamos aqui para aprender a pensar, aprender a ter fé, aprender a entender que quando eu penso, eu estou manipulando uma realidade, emitindo um feixe de energia para o bem ou para o mal, saindo de mim através de um pensamento bom ou um pensamento desequilibrante. E quem vai ser o primeiro prejudicado ou o primeiro beneficiado? Eu, que estou produzindo. Eu sou o gerador. Quando eu estiver na espiritualidade, eu sempre vou estar gerando. Foi bem colocado aqui que às vezes a gente tem pensamentos bons e pensamentos ruins. É essa variação que nos desequilibra, que nos caracteriza como espíritos atrasados, espíritos com pouca evolução. Porque fazemos o que é certo, fazemos o que é errado. O que precisamos entender é que devemos fazer o que é certo. E o que é certo é aquilo que traz bem-estar em equilíbrio. E não é contra ninguém. Talvez ainda, certamente, não podemos entender Deus. Que Jesus diz, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Como é amar ao próximo? É desejando ao próximo tudo de bom. Mas como eu posso desejar se eu não consigo desejar nem a mim mesmo? É esse conhecimento que a gente tem que ter. Cada um conhecimento de nós. E essa batalha não é com o vizinho. Não é com o marido, com o esposo, com o pai, com o tio, com o filho, nem com o chefe. É única. É nós conosco. É eu ser melhor do que fui ontem. Santo Agostinho já lembra tudo isso. É esse pensamento. A felicidade, vamos ser felizes quando quisermos ser felizes. Quando quisermos entender que estamos aqui para aprender a pensar. Agora, enquanto eu pego meu pensamento, minha força, essa energia que tem no meu pensamento, que eu acreditar, é ter fé, mas eu desejo ganhar na loteria, eu desejo ter um carro novo, eu desejo um navio, desejo um avião. Pode desejar, pode conseguir. Mas como disse, e a felicidade onde está? Porque quando eu conseguir um carro novo, tem um carro mais moderno. Um avião tem um avião mais Você sempre vai querer trocar, né? Sempre eu vou querer o mais. Chegou, e a felicidade, zero. Você está com o celular aqui, daqui a pouco lançam outro. Eita, aquele ali é melhor. Se eu não tiver aquele, eu não sou ninguém. Você não é ninguém sempre. Porque você não quer ser. É você ser feliz com o que você tem hoje, né? A sua necessidade. O que é a sua necessidade? É o que eu tenho hoje. O que Deus propôs para mim. É a minha felicidade, é isso aí. É você estar de consciência tranquila. Você, como a gente, né, tem filhos, netos já, a gente vê os filhos prosperando, né? Os netos crescendo. Isso é um dever cumprido, a consciência tranquila, né? Então, Clênio, a hora já está chegando, é contigo agora. Bem, agradecer o momento, essas reflexões para todos nós, e que tenhamos condições, não só de refletir, como exercê-las. O entrevistado da próxima semana será Elias Machado, da Associação Espírita Emissário de Jesus.
e que vai falar sobre o amor e a esperança. É tudo o que estamos falando. Precisamos do amor e da esperança. E passa pela caridade, sempre. Vamos nos preparar, temos uma semana para isso. Vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho, na técnica, Eduardo Albuquerque, aos colaboradores, hoje a Zeca Piguet, a Virginia Barros, que tiveram a participação nesse bate-papo, como sempre lembrava na Elcio, que Deus, que Maria Santíssima continue a envolver e a nos ajudar. Que fiquem todos com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com a sua vontade e o nosso merecimento, estaremos aqui na próxima semana.